Saudações, companheiro. Gostaria de perguntar a respeito do sistema Gulag. Ele era repressor, como os liberais e analistas burgueses afirmam? Como funcionava? Poderia falar sobre o uso dos gulags no Grande Expurgo? Isso é interessante, né? Em primeiro lugar, a gente não usa o termo Grande Expurgo, tá? A gente usa o termo Grande Depuração. Grande Expurgo é um termo da burguesia mesmo para difamar as experiências socialistas. Agora, falando sobre, né, os gulags, né, o Gulag. Eu vou fazer algumas citações aqui do meu livro, no qual eu basicamente trato ali toda a minha posição sobre o Gulag, e que eu vou estar lendo aqui com os companheiros, porque traz ali a documentação e o material necessário para a gente argumentar. Vamos começar a citar aqui o meu livro, né? O meu livro Paz, Pão e Terra, História dos Países Soviéticos. Né? Como os companheiros sabem, eu sou um pesquisador independente sobre a União Soviética, e eu trago aqui algumas questões muito importantes sobre o fenômeno que foi Administração Geral dos Campos de Trabalho Correcional e Colônias. Então, né, o livro que eu já falei, eu vou estar lançando a segunda edição no segundo semestre de 2025, e aqui, né, essa parte aqui eu acho que não tem tantas coisas que eu vá acrescentar ou corrigir, e eu acho que é importante a gente estar lendo aqui junto aos companheiros. Então, né, meu livro aqui, vamos lá. No início dos anos 30 foi criado o Gulag, Administração Geral dos Campos de Trabalho Correcional e Colônias, um sistema de campos de trabalho penal para prisioneiros soviéticos. Diversos autores trataram esse projeto de forma análoga aos campos de concentração nazistas, pois mesmo não havendo por finalidade o extermínio, as condições de vida impostas constituíram-se em campos de morte. Entretanto, segundo Lossurdo, esse ponto de vista consiste em uma falsificação. O Gulag era utilizado tanto pelo governo quanto pelo povo soviético como uma forma de ressocialização por meio do trabalho. Os prisioneiros não eram enviados para trabalhar da exaustão até o seu falecimento, mas sim para a ressocialização e reeducação por meio do trabalho e, posteriormente, voltar a se integrar na sociedade. Citando Lossurdo, abre aspas, o sistema carcerário reproduz as relações da sociedade que exprime. Na União Soviética, dentro e fora do Gulag, vemos fundamentalmente em ação uma ditadura desenvolvimentista que procura mobilizar e reeducar todas as forças em função da superação do atraso secular, tornada mais urgente ainda pela proximidade de uma guerra que, por declaração explícita do Mein Kampf, quer ser de escravização e de aniquilamento. Nesse quadro, o terror na União Soviética se entrelaça com a emancipação de nacionalidades oprimidas, bem como uma forte mobilidade social, e com o acesso à instrução, à cultura e até a postos de responsabilidades e de direção por parte de estratos sociais até aquele momento totalmente marginalizados. A preocupação produtivista e pedagógica e a mobilidade conexa se fazem notar, para o bem e para o mal, até dentro do Gulag. O universo concentracionário nazista reflete, ao contrário, a hierarquia em base racial que caracteriza o Estado racial já existente e o Império racial a edificar. Fecha aspas. Mesmo prisioneiro, o indivíduo ainda era visto como um potencial camarada, pelo menos até os grandes expurgos, olha aí, até eu usando grande expurgo nessa época, né? Grandes depurações, quando este assumirá o status social rebaixado a cidadão potencialmente perigoso. Uma evidência disso é que a população carcerária recebia a oportunidade de ter acesso à educação e cultura, com projetos de capacitação técnica para os aprisionados. E aí é uma citação, né? Em um campo com 13 mil detidos, foram registradas as seguintes realizações. Abre aspas. Na segunda metade do ano foram realizadas 762 conferências políticas, assistidas por 70 mil prisioneiros. Provavelmente muitos participavam mais de uma vez. Além disso, a KVC, Seção Educativa Cultural, tinha organizado 444 reuniões de formação política, das quais participaram 82.400 prisioneiros, publicados 5.046 jornais murais, lidos por 350 mil pessoas, organizado 232 concertos e espetáculos, projetado 69 files e organizado 38 companhias teatrais. Fecha aspas. Continuando. As condições de vida no Gulag foram de fato terríveis em alguns períodos, especialmente com escassez de alimentos e demais itens de consumo básicos. O caso do Gulag na ilha de Nazino é conhecido por ser o pior da história, bem como os ditos gulags atômicos, gulags cujo o trabalho era destinado ao enriquecimento de urânio para a produção da bomba atômica nos anos de 1940 e 1950. Segundo registros, esse contexto não foi motivado por conta de uma política de extermínio, como ocorreu no caso dos campos de concentração nazistas na Segunda Guerra Mundial. Zenskov, historiador russo, desmonta essa comparação, comentando a libertação dos prisioneiros nas duas realidades.
Abre aspas. Uma parte integrante da falsificação sistêmica da história soviética nas décadas de 1930 e 40 é a comparação deliberada dos campos de extermínio alemães, especialmente Auschwitz, com os campos Gulag. No entanto, compará-los, para dizer o mínimo, é incorreto. Só no período de 1936 a 1940, um total de 1.554.394 prisioneiros foram libertados dos gulags, excluindo centenas de milhares daqueles que foram libertados de colônias, prisões e exílios, após cumprir os termos estabelecidos e antes do prazo, sendo 369.544 em 36, 364.437 em 37, 279.966 em 38, 223.622 em 39 e 316.825 em 1940. Quanto aos prisioneiros nazistas do campo de concentração nazista de Auschwitz, eles não tinham como libertar-se. Eles foram queimados vivos em crematórios e câmaras de gás em centenas de milhares. E, como à luz disso, se pode comparar Auschwitz e aos campos de Gulag? Afinal, a inexatidão de tal comparação é bastante óbvia. Fecha aspas. As parcas condições de vida se davam pela já citada falta de planejamento e escassez de recursos que marcou a União Soviética no início da década de 1930 e nos primeiros anos posteriores à Segunda Guerra Mundial. A produção de grãos e alimentos no país, à época, ainda não era suficiente para alimentar toda a população, incluindo a carcerária. Há muitas discussões acerca do número de prisioneiros que passaram pelos campos de trabalho e muitas divergências entre os pesquisadores da área. Robert Conquest, historiador britânico tido como especialista na história da União Soviética no mundo ocidental, baseado em estimativas, afirmou que em 1938 havia 8 milhões de presos, incluindo prisões comuns e no Gulag, e em 1952, 12 milhões de presos, apenas no Gulag. Contudo, como demonstra a base arquivística, o número de prisioneiros em 1938 contabilizava em torno de 2 milhões de pessoas, somando as prisões comuns e Gulag, e em 1952, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas no Gulag, sendo que a população máxima de presos e exilados nos anos anteriores à Segunda Guerra não excedeu 3 milhões e 500 mil. A multiplicação dos números de prisioneiros em fator de 4, 5 e quase 6 vezes em relação à cifra apresentada pela base arquivística, demonstra uma tese de viés ideológico anticomunista da historiografia sobre a Rússia produzida durante a Guerra Fria. Esses dados, percebidos de forma amplificada e de natureza discutível, foram e continuam sendo constantemente divulgados pela mídia hegemônica. Ou seja, fica muito claro aqui, nesses três aspectos do Gulag, tanto sociológico, quanto da qualidade de vida, quanto a nível de quantitativo, as inúmeras falsificações que existem em torno desse processo. A prisão, de trabalho penal, ela era tida como meio de ressocialização dos prisioneiros, no qual, inclusive, era fornecido meios de instrução técnico, científico, cultural, político, assim por diante. Não tinha como objetivo extermínios, de forma nenhuma, e que, apesar de inúmeros problemas decorrentes da baixa qualidade de vida na União Soviética, particularmente no início dos anos 30, e durante a Segunda Guerra Mundial, teve inúmeros problemas, teve inúmeros casos de mortes mesmo, como eu havia comentado, mas que não pode ser comparado de forma nenhuma com os campos de concentração nazista ou qualquer coisa relacionada ao extermínio político, racial e assim por diante. Para além disso, quantitativamente, eu acabei não trazendo aquele dado ali, mas o número de presos, por exemplo, de 2 milhões de pessoas, no qual chegou o máximo lá de 3,5 milhões, era o número de presos até alguns anos atrás do sistema carcerário estadunidense, de forma que os imperialistas criticam o socialismo, criticam formas de expressão do socialismo e problemas de repressão e tal, mas acabam fazendo tão ruim ou igual quanto, certo? Então, esses eram os pontos principais. Vejam que eu não tenho concordância absoluta com tudo que o Lossurdo fala, que o Domênico Lossurdo fala, que ele trouxe ali, muito menos com a Enya Poubal. Até onde me consta, a Enya Poubal é uma autora que também defende que os gulags tinham como expressão o caráter de extermínio, particularmente após as grandes depurações, mas você veja que a própria evidência que ela traz contradiz partes de sua tese. Ali eu peguei como citação direta que o Lossurdo traz dessa autora, Enya Poubal. Então, no geral, era isso que eu tinha para tratar sobre o Gulag.